Bem-vindos à aula número 33 do nosso curso Catecismo da Igreja Católica em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nessa aula número 33, nós vamos comentar os números 1903 a 1958. Estamos na parte terceira do Catecismo, falando sobre o agir cristão. Vamos falar sobre o bem comum, o princípio da responsabilidade e da participação. Vamos falar da justiça social, o respeito à dignidade, igualdades e diferenças entre os homens, solidariedade humana, e vamos entrar na parte sobre a lei moral. Vamos entrar já na teologia da graça. Começamos a entrar Vamos aqui então falar sobre teologia moral, corresponde a essa disciplina, né? E depois passamos para a teologia da graça. Se você ainda não se inscreveu nesse nosso canal, inscreva-se. Quanto mais gente se inscrever, quanto mais você clicar em curtir, quanto mais você comentar, mais o algoritmo do Google vai sugerir esse vídeo para mais pessoas. Ainda tem gente chegando. Sejam bem-vindos quem está começando agora o curso. Tem gente que decidiu começar agora da parte 3, para depois, no ano que vem, começar na parte 1. Não tem problema. O importante é ler, o importante é estudar. Jorge Leonel Godinho enviou um e-mail. Se você tem dúvida, né, você pode me escrever por e-mail, nós vamos responder ou aqui ou por e-mail, eu respondo. Quando é muito polêmico o tema da pergunta, eu prefiro responder por e-mail. Eu estou fugindo de polêmica. Deus me livre. A pergunta do Jorge Leonel é a seguinte. Ele quer saber se ele cumpre o preceito dominical indo à missa aos sábados às 16 horas. Porque ele está citando aqui o Catecismo no número 2180, nós vamos chegar lá, né, que diz que satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste à missa celebrada segundo o rito católico do próprio dia da festa ou na tarde do dia anterior. Então a primeira pergunta é essa. Sábado, 4 da tarde, cumpre o preceito dominical ou não? Ô Jorge, eu diria o seguinte para você. O que o texto latino diz é que já na tarde do sábado, se for um dia, se for uma solenidade, por exemplo, 25 de dezembro, né, que é o Natal, ou 1º de janeiro, Mãe de Deus, que são 2 dias de preceito, né? Exemplos de dia equiparado ao domingo, que todo católico é obrigado a ir à missa. Quando a gente fala obrigado a ir à missa, tem gente que estranha. Ah, nós não somos obrigados a nada, nós temos que ser livres. Não, nós somos obrigados sim. Por isso que a gente reza no terço, né? E para mais vos obrigar, vos saudamos como a salve rainha. Por isso que a gente reza na bênção do Santíssimo, né? A oração pela igreja, e por aqueles por quem somos obrigados a orar. Obrigação faz parte da nossa vida. Bom, enfim. O católico, para estar em comunhão com a igreja, é obrigado a ir à missa todo domingo e dia santo de guarda. E essa obrigação já é cumprida na tarde do sábado. Não explica o Catecismo da Igreja e nem o Código de Direito Canônico explica qual a hora exatamente. Por que não explica? Por uma razão simples. Porque o que está em jogo é o pôr do sol. Na visão judaica, o dia começa com o pôr do sol. Por exemplo, os judeus celebram o Shabat, quer dizer, o sábado, no pôr do sol de sexta-feira. Também os muçulmanos começam o mês Ramadã e terminam o mês Ramadã sempre na tarde para a noite de sexta-feira. E como isso varia de região para região no globo,
Hemisfério norte, hemisfério sul, depende da época do ano, depende se é inverno, se é verão. Então a igreja não estabelece o horário. Quanto mais próximo do pôr do sol for, melhor. Né? Agora eu diria o seguinte: se na sua paróquia se celebra a missa dominical sábado, 4 da tarde, quer dizer que o bispo da região autorizou isso. Se o bispo autorizou, meu amigo, não se preocupe. Se estiver errado, o bispo é que vai ter que se ver, ele que vai ter que se ver com Deus. Você não é culpado se você vai a uma missa que o bispo autorizou sábado às 4 horas, certo? Senão a gente cai num legalismo, num rubricismo que não vem ao caso. Sua paróquia oferece missa esse horário, a missa dominical, vá que você está cumprindo a sua obrigação. A outra pergunta do Jorge Leonel é: se eu chegar à missa, com a missa já em andamento, por exemplo, na homilia, eu teria que assistir novamente uma outra missa desde o começo para cumprir o preceito? Boa pergunta. Também não está escrito em nenhuma lei isso, né? É uma dedução que nós fazemos. Qual é a prática? Qual é o costume nesse sentido? Primeiramente o seguinte: se você chegou atrasado à missa por culpa própria, por preguiça, por, enfim, comodismo, se enrolou com outra coisa, não deu lugar, não deu importância à missa, aí é um pecado grave. Nesse caso, eu não comungaria nesse dia. Né? Não comungaria, embora cumpra o preceito. O cumprimento do preceito, né, a missa propriamente dita, é do ofertório em diante. Tanto que, agora o missal não traz essa linguagem, mas na missa anterior ao concílio, né, se chamava de antemissa. O que nós chamamos hoje de liturgia da palavra, né, era a antemissa, era a preparação para a missa, porque a missa é o sacrifício de Cristo. O sacrifício começa no ofertório. Então, se você chegou atrasado sem culpa, você chegou atrasado porque foi socorrer alguém que estava doente, né, ou porque você perdeu, não conseguiu achar a igreja, você não teve culpa, se você chegar até o ofertório, você pode comungar, sem problemas. Agora, chegou depois do ofertório, mesmo sem culpa, é melhor não comungar. Agora, cumpriu o preceito? Sim, cumpriu o preceito. Importante, porque o preceito está mais ligado à intenção. Agora, poder ou não comungar, aí é outra coisa. Né? Se você, como eu falei, o critério é mais o ofertório. Chegou até o ofertório, sem culpa, não por culpa sua, o atraso, pode comungar, não tem problema. Agora, houve atraso por culpa sua, depois do sinal da cruz no início da missa, já é pecado. Então, melhor não comungar, confessar primeiro. Obrigado, Jorge Leonel. Então, mais uma vez, se você tem alguma dúvida sobre o catecismo, sobre o que nós estamos estudando, principalmente, pode escrever para nós e nós vamos responder aqui na medida do possível. Muito bem. Nós vamos começar, na verdade, no número 1905, porque na aula passada eu avancei até o 1904 ao falar da autoridade. Né? Então, começamos falando do bem comum. O que é o bem comum? O bem comum é aquilo que interessa à vida de todos. Aqui o catecismo está chamando a atenção para o fato de que nós não podemos nos fechar no individualismo. Eu não posso buscar só a minha realização, só a minha dignidade humana. Eu, como humano, sou membro de um corpo, não só dentro da igreja, membro do corpo de Cristo, mas como membro da raça humana, da espécie humana. Né? Então, eu estou obrigado, pela lei moral, a me preocupar com o bem de todos e não só com o meu. Portanto, o egoísmo, o individualismo é um pecado grave. Então, o bem comum supõe o respeito pela pessoa como tal. Toda pessoa humana deve ser respeitada. Esse é o primeiro conceito de bem comum. 1908 fala do papel da autoridade. A autoridade é o árbitro entre os diversos interesses particulares. Então, veja bem, para que serve o Estado? Para que serve o governo? Serve para que a gente não resolva tudo na guerra. Antigamente, né, em tempos imemoriais, antes do surgimento do Estado
das legislações dos países, etc., né? Por qualquer coisa se fazia guerra. Lembra aqueles contos de fada, né, que se passam na Idade Média? É sempre assim, né? Por qualquer coisa se mata. Onde não chegou a lei, por qualquer coisa se mata. Entre os índios, por exemplo, né? Aqui no nosso território mesmo, brasileiro, onde hoje é o Brasil, havia guerras fratricidas horríveis, né? Os goitacazes matando os, não sei qual tribo, né? Qual nação indígena. Por quê? Porque não havia uma lei comum a todos, né? Entre os chamados bárbaros também, quando os hunos invadiram a Itália, né? Não havia uma legislação internacional. Então tudo era resolvido na base da guerra. Depois que surge a política, né? Surgiu na Grécia Antiga, a política surge para que a gente não precise resolver tudo com facada, com tiro, certo? Então, a violência é um retrocesso civilizatório, né? A gente precisa aprender a conviver em sociedade e discutir na política. No campo das ideias, lá na Câmara Federal, no Senado, no Supremo Tribunal Federal, lá é o lugar da gente discutir, disputar, né? E não na esquina, não no boteco da rua, porque ali a gente passa para violência física, certo? Então, o bem comum envolve a paz e uma ordem justa, duradoura e segura. A autoridade tem responsabilidade de garantir essa paz, de garantir essa ordem e essa segurança. E faz isso através daquele princípio de subsidiariedade que nós falamos na aula passada, né? Se não houver um Estado para garantir os direitos das minorias, ou não só das minorias, mas dos mais fracos, então a vida humana vai ser aquilo que na Revolução Francesa se dizia: o homem é o lobo do homem, né? Uma aplicação da teoria da evolução, né? A teoria das espécies, da predação. Os mais fortes devoram os mais fracos, né? Não, isso acontece nas outras espécies animais, não com o ser humano, né? Entre nós não pode ser assim. Tem que ter o Estado para garantir que os mais fracos, aqueles que não possuem terra, não possuem bens materiais, para que eles também tenham dignidade. Isso é de acordo com a lei moral, né? Temos a obrigação, olha aí o número 1911. O bem comum pressupõe uma preocupação, uma necessidade de socorrer os refugiados, de ajudar os migrantes. Um tema tão atual, né? Nós estamos vendo o Papa Francisco nos chamando a atenção para nós não nos deixarmos levar pela indiferença, né? Desprezo daqueles refugiados, aqueles que estão vindo da Síria, do Sudão, né? Países em guerra, estão tentando. Veja, eles não estão se aproveitando da Europa. Os liberais dizem assim: não, fechem as portas, deixa que eles morram no mar, deixa que eles morram na Síria. Nós não temos nada a ver com a guerra deles. Eles estão em guerra, eles que se virem. Nós cristãos não podemos, de forma alguma, dizer isso, né? Claro, há que ter uma organização, há que pensar formas de acolher essas pessoas e de ajudar para que aqueles países resolvam seus problemas internos, superem as guerras civis, para que não seja preciso todo mundo migrar para um outro país. Mas, no caso do desespero, essas pessoas que entram num barco sem segurança alguma, correndo um altíssimo risco de morrer, né, para desembarcar na Europa, tentando encontrar paz. Porque no país deles eles não têm como sobreviver. É a obrigação moral, primeiramente, e mais ainda cristã, acolher esses refugiados. Por favor, não vamos transformar isso em questão ideológica, que é o que está acontecendo, né? Os mais conservadores da direita tendem a fechar as portas, dizer não aos refugiados. Os mais à esquerda dizem não, vamos abrir totalmente as portas. Não podemos dividir a coisa em direita e esquerda, como se os temas da doutrina social da igreja
pudessem ser situados aí né, nessa régua, direita ou esquerda. Não é isso. É a lei moral que diz que nós devemos nos preocupar com o bem comum, com o bem do nosso semelhante, a dignidade humana. 1913, responsabilidade e participação. Então, todo homem tem o dever de se envolver nas relações sociais. Por isso que nós não aconselhamos, como católicos, a abstenção em eleições, o voto branco e nulo. Né? Eu não quero votar, não quero participar disso, não quero me meter com política. Querido, se você nasceu e saiu do ventre da sua mãe, você já se meteu em política. Porque para você nascer no hospital público, tem muita coisa da política envolvida. Né? Tem o financiamento público da saúde. Então, se você se beneficiou das questões políticas, agora você não pode tirar o corpo fora. Na hora de votar, na hora de participar. É responsabilidade do cidadão. Portanto, nós cristãos defendemos isso. Temos que tomar parte ativa na vida pública. É o número 1915. Agora entramos no artigo 3, a justiça social, 1928. Eu não estou lendo aqui, não estou repassando a parte chamada resumindo, que como o nome já diz, é só resumo mesmo. Né? Justiça social quer dizer o quê? Cada grupo social e cada pessoa, né, deve obter aquilo que é devido a ele, conforme a sua natureza e a sua vocação. Todo ser humano e todo agrupamento humano tem que receber aquilo que lhe é devido. Isso é uma questão de justiça. A justiça, gente, é um nível básico. Nós não estamos falando ainda de caridade. Caridade já é um outro nível. Caridade é quando a gente supera a justiça. Certo? O problema é esse. Nós estamos num país que nem sequer conseguiu promover a justiça social. Mas temos a obrigação de fazer a caridade. A caridade acaba atropelando. Acabamos tendo que meter os pés pelas mãos. Temos que fazer caridade para substituir a justiça. Primeiro deveria vir a justiça. Depois que a justiça estivesse sólida, garantida, aí a gente faz a caridade. Porque a caridade é eu dou aquilo que não é devido. Eu dou aquilo que é gratuito. Eu dou aquilo que o outro não tem necessidade por direito. Aquilo que não está garantido por direito. Eu dou um extra. Isso é caridade. Justiça é devido pelo fato dele ser humano como eu. Certo? O respeito à pessoa humana, portanto. A pessoa representa o fim último da sociedade. Atenção àquilo que nós falamos na aula passada sobre os totalitarismos, de esquerda ou de direita. Né? Por exemplo, o comunismo. Ele colocava as pessoas a serviço do Estado, a serviço da sociedade. O mais importante era a sociedade. Então, se fosse preciso eliminar populações inteiras, pessoas e mais pessoas, para garantir o Estado, paciência. Não. Nós não aceitamos isso. Né? É a sociedade que é um meio em vista do fim que é a pessoa. E não o contrário. A pessoa não é um meio. A pessoa é o fim. A sociedade é que é o meio. Muito bem. Esses direitos, chamados direitos humanos, né, o direito da pessoa humana, são anteriores à sociedade. Olha só, 1930. E uma autoridade, uma sociedade que despreza esses direitos humanos, está destruindo a sua própria legitimidade moral. Por isso que nós cristãos somos contra todo tipo de ditadura. Né? E lembra, nós falávamos, o fim não justifica os meios? Quando a gente estuda história, não dá, como católico, para você dizer assim, por exemplo, Guerra Civil Espanhola, vai. Tinha um governo terrível de esquerda que era contra a igreja. Então, precisamos eliminar esse absurdo. Então, vamos colocar o ditador Franco no poder e deixá-lo lá décadas e décadas e décadas e décadas. Né? E ele manda matar, ele manda prender sem direito à defesa. Né?
E tem cristão, tem católico que dizia assim, não, para nos livrar do mal do comunismo, que venha então a ditadura franquista. Tá errado, meu irmão. Você não pode, querendo eliminar um mal, legitimar um outro mal. O fim não justifica os meios. Certo? Então, quando uma sociedade despreza os direitos da pessoa humana, a dignidade humana, ela destrói a sua própria legitimidade. É um tipo de governo, de sistema, de sociedade que precisa cair. Muito bem. Então, 1931, que cada um respeite o próximo. Cada um respeite o próximo, sem exceção, como um outro eu. Portanto, precisamos superar todo tipo de discriminação injusta. 1934, igualdade e diferenças entre os homens. O que é a igualdade? Nós somos iguais em dignidade. Todo homem, todo ser humano é igual em dignidade. Não existe um ser humano que tenha mais dignidade que outro. E se nós estivermos diante de uma situação em que alguns são mais respeitados que outros, isso precisa ser combatido por nós cristãos. Por quê? Porque todos os seres humanos têm alma racional, foram criados à imagem e semelhança de Deus, chamados, vocacionados a participar da felicidade divina. 1934. Muito bem, agora, além das igualdades, existem as diferenças, que também fazem parte do plano de Deus. Aí nós entramos num tema polêmico, né? Por exemplo, não se pode dizer assim, para defender a dignidade humana, vamos defender a igualdade entre os sexos. Então agora, mulher tem que ser igual ao homem. Não, não, não. Mulher e homem têm a mesma dignidade, mas há que se resguardar a diferença entre os sexos. Mulher é mulher, homem é homem. Né? A diferença entre as idades. Não dá para considerar todo mundo da mesma forma. A pessoa idosa tem que ter direitos que a pessoa jovem não tem. Por exemplo, acessibilidade, direito a estacionamento facilitado. Né? A pessoa com deficiência física tem que ter algumas garantias que os outros não têm. Isso para garantir o respeito à dignidade humana. Então, resumidamente, a doutrina cristã defende que todos são iguais naquilo que têm em comum, né? E é preciso respeitar as diferenças naturais. Diferenças naturais. Então, aí ele explica no 1937 que as diferenças pertencem ao plano de Deus, porque elas estimulam a generosidade, a partilha. Né? Há desigualdades que são naturais, há outras que são injustas. O número 1938 chama de excessivas desigualdades econômicas e sociais. É o que nós chamamos de desigualdade social ou de injustiça social. O Papa João Paulo II costumava falar disso. Uma sociedade injusta é aquela em que os ricos se tornam cada vez mais ricos, enquanto às custas de os pobres se tornarem cada vez mais pobres. Então veja, que exista pobres e ricos, isso faz parte do plano de Deus, porque sempre foi assim. Agora, que os ricos enriqueçam às custas dos pobres, da exploração dos pobres, que os ricos tenham mais direitos, mais dignidade que os pobres, isso não é da vontade de Deus, com certeza. Né? Deus só permitiu a riqueza se ela for para gerar bem comum. Por exemplo, um homem é rico. Essa riqueza tem a bênção de Deus? Depende. Se ele está usando essa riqueza para beneficiar o país, para gerar emprego, para gerar renda, para gerar desenvolvimento, essa riqueza é abençoada. Agora, se esse homem usa a riqueza apenas para o seu próprio prazer, às custas dos direitos dos outros, essa riqueza é amaldiçoada. De modo que o livro do Gênesis chega a dizer que o salário dos empregados, né, que não foram pagos, clamam aos céus.
clama aos céus. É um mal que clama aos céus. Solidariedade Humana, 1939. Aí é um dos princípios também da doutrina social da igreja. Então, o princípio da subsidiariedade é um deles, princípio da participação é outro, princípio da solidariedade é outro, que é o que o Papa Francisco chamou na encíclica Fratelli Tutti, de amizade social. Solidariedade quer dizer a justa distribuição dos bens. Veja, nós defendemos o direito à propriedade privada, certo? Nós cristãos defendemos que há sim o direito à propriedade privada. Porém, a propriedade privada, esse direito, não está acima de um outro princípio que é a justa distribuição dos bens da terra. Deus criou a terra e deu para todos os seres humanos. Como é que nós organizamos a divisão da terra? Não é Deus que fez isso. Por que alguns são latifundiários, têm terra sobrando, improdutiva, parada, e outros estão morrendo de fome, querendo ter um pedacinho de terra para plantar? Por isso a igreja defende a reforma agrária. Né? Não vamos entrar em polêmica que se a igreja defende o MST. Há décadas já, a igreja que no início apoiou o MST, quando o MST, Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, começou a fazer ações violentas, a Igreja Católica, a CNBB, retirou o apoio. Certo? Nós não acreditamos na violência como forma de promover a reforma fundiária, né? A distribuição das terras. Reforma agrária. Muito bem. Entramos agora no capítulo 3, como eu disse, a salvação de Deus, a lei e a graça. A primeira afirmação aqui diz o seguinte: o homem tem necessidade da salvação de Deus. Isso é o básico. O homem necessita ser salvo. O homem não consegue se salvar a si mesmo. O homem não consegue chegar ao céu sem o auxílio da graça de Deus. E aí, para chegar lá, no Tratado da Graça propriamente, o artigo 1 fala da lei moral. O que é a lei moral? A palavra lei, em hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, é Torá. Torá. T-O-R-A-H. Torá. Torá quer dizer, na verdade, instrução. É o que está escrito aí, 1950. Pode-se definir a lei moral, no sentido bíblico, como uma instrução paterna, uma pedagogia divina. Então não é uma coisa arbitrária, não é uma imposição, um capricho de Deus. Quando Deus diz nos 10 mandamentos, não matarás, não pecar contra a castidade, etc., ele está agindo conforme a razão. E ele está dando uma instrução para o homem. Eu costumo dizer que quando a gente compra um eletrodoméstico, ele vem com um manual de instruções. O manual de instruções não é um bando de regras arbitrárias, manias, rigorismo da indústria que fez aquele eletrodoméstico. Não. Se alguém disser assim, não, eu sou livre, eu comprei essa TV aqui, eu não vou ler o manual de instrução porque eu sou livre, eu vou fazer de acordo com o meu nariz, eu vou ligar como eu quiser. Tudo bem, ligue, mas o que vai acontecer? Provavelmente ela vai estragar. Então, é mais racional seguir o manual de instruções. O manual de instruções não é para podar a sua liberdade de agir, é para te instruir como agir. A mesma coisa é a lei moral. A lei moral nos instrui como funciona a vida humana. Nós não nascemos sabendo isso, certo? 1951, apenas o homem é digno de receber de Deus uma lei. A única espécie das criaturas todas que recebeu uma lei é a espécie humana. E aí existem vários tipos de lei. 1952. A lei moral, ela pode ser a lei eterna, a lei natural,
a lei revelada, as leis civis, as leis eclesiásticas, etc. Nós vamos falar de todas elas, né? Então, começamos aqui, e hoje vamos falar só disso, da lei natural. O que é lei natural? É aquela lei que está gravada, que foi inscrita por Deus na alma humana. A própria razão humana ordena, direciona o ser humano para fugir do mal e buscar o bem. Isso é a lei natural. São aqueles preceitos primeiros, essenciais. É a base de toda lei moral, né? Algo próprio à natureza humana. 1955. A lei natural é a luz da inteligência posta em nós por Deus. É uma lei universal. A lei natural, como o nome já diz, está inscrita na natureza humana. Mesmo entre uma... Vamos imaginar aqui, né, uma nação indígena antes da invasão dos portugueses aqui no Brasil, né? Eles viviam aqui sem ter contato com a civilização europeia, né? Mas eles tinham também a lei moral. Eles eram guiados já pela lei moral. Tanto que, mesmo as civilizações aqui da América, que não tiveram contato com a civilização cristã europeia, eles já sabiam que matar o semelhante é um crime, é um erro, né? Já sabiam que roubar é errado. Tanto que havia punições para quem rouba, né? Essa ideia de injustiça ser algo ruim, algo que tem que ser combatido, isso é conteúdo da lei natural. Não precisou Deus revelar os 10 mandamentos para se saber disso. É lei natural. É uma lei imutável, portanto. Aí tem um texto de Marco Túlio Cícero, né, dizendo assim: é um sacrilégio substituir a lei natural por uma lei contrária. É proibido não aplicar sequer uma de suas disposições. Quanto a abrogá-la inteiramente, ninguém tem a possibilidade de fazê-lo. A lei natural é imutável. O problema é qual o conteúdo dessa lei natural. Por exemplo, nós católicos consideramos que a sexualidade humana se encontra dentro da lei natural. Há um modo humano de coito, de relação sexual. Qual é o modo humano? O Código de Direito Canônico diz: o modo humano, o modo natural de relação sexual é, primeiro, em vista da procriação. Primeira coisa. Sem nenhuma coisa de plástico, de silicone entre o órgão sexual masculino e feminino. Portanto, sem camisinha, sem DIU, né? Sem nenhuma substância química interferindo no processo. Portanto, sem pílula, né? Por isso que nós somos contra. Vamos falar disso mais à frente, né? O modo humano de sexualidade é a introdução do membro viril masculino ereto dentro do membro feminino. E a ejaculação lá dentro. Esse é o modo humano da sexualidade. É o modo natural. Quer dizer, o pênis e a vagina foram criados por Deus e passaram por toda aquela evolução até chegar ao que é hoje em vista disso. Isso é o modo humano. É assim que nós vemos. Agora, a sociedade contemporânea já tirou esse quesito sexualidade do conteúdo lei moral, lei natural, né? Aí começam os problemas. Mas a nossa doutrina é essa: que o homem seja homem e a mulher seja mulher, e que ninguém pode mudar de gênero, mudar de sexo, só porque se sente assim ou assado. Para nós, isso é parte da lei natural. Está inscrito, está gravado na alma humana, né? Muito bem, 1960, para terminar, os preceitos da lei natural não são claramente, imediatamente percebidos por todos. Na atual situação, a graça e a revelação nos são necessárias como pecadores que somos. Então, os 10 mandamentos nos foram dados, alguns deles são conteúdo da lei natural. Por exemplo, não matarás. Isso, como eu disse, é lei natural. Mas, por causa do pecado original,
nós precisamos que Deus ressalte a lei natural, aquilo que já está inscrito no coração humano. Deus precisa não deixar dúvida, deixar bem claro o que é o certo, o que é o errado. Na lei natural, irmãos, o que é certo sempre. Não muda de acordo com os tempos. Não estamos falando aqui de leis humanas, de leis civis. Essas sim vão mudando ao longo do tempo. O que era crime antes, agora não é. O que não era crime, agora é. Tal. Lei natural, não. Lei natural é imutável. Portanto, uma coisa que 10 mil anos atrás era errado, continua hoje sendo errado. E daqui a 10 mil anos vai continuar sendo errado. Isso é lei natural. Muito bem. Então termina aqui a aula 33. Para a aula 34, nós vamos ler de 1959 até o número 2003. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.